Mais uma vez juntos, hoje, quinta-feira, para você que está acompanhando essa série tão especial, é o último encontro da semana. Por que tantas religiões? A gente foi trabalhando aí segunda, terça, quarta e hoje a gente apresentando alguns elementos também importantes para a gente entender e compreender a religiosidade e também a Igreja de Deus hoje, tá? Por que tantas religiões? A gente vai abordar, é o tema da semana, mais uma vez ao vivo aqui no programa Escola Bíblica. Estou aguardando você bem rapidinho, a gente já volta. Com muito carinho, eu quero agradecer a você que está com a gente pela primeira vez. Primeira vez que você liga a Novo Tempo, assiste esse programa. É um programa de estudo da Bíblia, onde a gente interage, você faz sua pergunta, você tem a possibilidade também de colocar o seu ponto de vista. E essa semana a gente está abordando um tema muito específico, que é sobre a questão da religião, igreja, por que tantas religiões? E em cima dessa pergunta surgem várias abordagens e nós estamos tentando abordar vários aspectos desse tema com você essa semana, tá bom? Como é que a gente pode encontrar a religião correta, se é que existe, a religiosidade, placa de igreja ou não? São questões que são questionadas por muitas pessoas. Você já procurou, de repente, uma igreja, algum lugar? A gente vai falar um pouco sobre isso também, tá bom? Nesse momento, nós vamos começar com uma oração e eu já quero agradecer a você e pedir a Deus que Ele toque o nosso coração nessa noite e você que tem acompanhado também as reprises, que Deus sempre esteja com você nesse momento tão especial. Senhor, obrigado, porque nós temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra mais uma vez. Esteja conosco, nos oriente hoje, dê sabedoria dos altos céus para seguirmos a Tua vontade, as Tuas verdades. Existem pessoas que estão passando por momentos difíceis e precisam muito da Tua orientação, do Teu cuidado. Por favor, nos acompanhe e clareie a nossa mente nesse momento, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes da gente ir para o tema, eu senti no meu coração um desejo muito grande de falar que se você se sente triste nesse momento, desamparado, se o seu coração está sofrido agora, tenha certeza do abraço de Deus, do cuidado de Deus. Deus tem um povo, a gente tem estudado aqui, Deus foi a favor da religião, Deus estabeleceu valores, Deus, inclusive, através de Cristo Jesus, apresentou normas de condutas, regras, valores, princípios, doutrinas, mas, acima de tudo isso, está um Deus de amor que tem cuidado de você, que conhece a sua luta, conhece o desafio que você tem enfrentado, seja familiar, seja de saúde, por causa da Covid ou qualquer outra coisa, ou seja financeiramente, seja por causa da Covid ou por outro motivo qualquer, Deus está com você, tá bom? Ao terminar esse programa, saia com isso muito claro na sua mente. Como é que a gente pode encontrar a religião certa, né? Você já tentou procurar na internet sobre religião? Você já tentou clicar ali e perguntar qual que é a religião certa ali no Google, né? Quais são os valores que você procuraria em uma religião? O que é importante para você em uma religião? A gente está vivendo uma época de mudanças radicais em vários aspectos, e isso não é diferente com a religião, em especial com as igrejas dentro da religião cristã. Na tentativa dessas igrejas e de muitas igrejas de mostrar interesse pelas pessoas, elas se envolvem com vários aspectos que são inicialmente muito importantes, e Jesus fez isso também. Por exemplo, questões sociais, questões políticas, guerra, quando a gente fala em pobreza, em miséria e tantas outras coisas, esses são temas importantes que você está vendo ali na tela, né? É necessário sim proporcionar algo que as pessoas precisam.
Muita gente, infelizmente, muitas denominações, muitas placas de igreja usam isso para colher pessoas, para arrebanhar pessoas, sem de fato, aí não cabe a julgar placa de igreja e o interesse específico, porque tem muita gente sincera até mesmo nessas igrejas, e muita gente que faz de coração. Mas a verdade é que existem muitas pessoas que simplesmente fazem o bem por interesse de colherem novos adeptos e buscar mais recursos, e aí vai, seja qual for o motivo. Mas uma coisa importante, além da gente ter que fazer as coisas de coração, o Evangelho de Cristo não pode ser colocado de lado, os valores de Cristo, as doutrinas de Cristo. O que tem acontecido nos últimos anos é uma deteriorização dos valores morais. As pessoas buscam simplesmente a prática no sentido de fazer coisas, mas sem o padrão moral. Os valores contidos na Bíblia têm sido deixados de lado. Muitas pessoas estão sendo cercadas pelas dúvidas. Aos que pensam até em se desligar das igrejas por considerar a igreja desnecessária. Então, deixa eu dizer uma coisa para você antes da gente começar já a fundo na Bíblia aqui. Uma coisa muito importante é você contextualizar. Outra coisa é você se igualar ou se tornar secular. Uma coisa é você pegar a Bíblia e contextualizar, e pegar a Bíblia e aplicar no mundo de hoje, em 2021. A Bíblia fala ainda hoje. Isso é uma verdade, é importante a gente contextualizar. Mas a gente não pode deixar a Bíblia de lado e tentar agradar as pessoas. A igreja, a religião não pode se tornar igual a uma vida de uma pessoa secularizada ou que não tem religião nenhuma. Desse jeito, a religião e a igreja não têm relevância nenhuma. Quanto aos caminhos que a gente está vendo, existem caminhos que são diferentes, inovadores, e você procura o quê nesse monte todo, né? Por causa disso, muitas ovelhas, muitas pessoas que foram membros de igreja estão desgarradas hoje e nem querem saber de religião, porque não se firmam na verdade. E por fim, nesse início de introdução do nosso último tema da semana, muitas pessoas permanecem indecisas, e você pode ser uma pessoa indecisa também. O desejo seu é encontrar a verdade da Bíblia sobre a religião, sobre a doutrina de Deus, sobre a igreja de Deus, nós não vamos buscar em vão. A riqueza de Deus vai ser apresentada para você mais uma vez através da palavra dele. Como identificar a religião verdadeira? João 7, verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Como é que você pode conhecer acerca de Cristo Jesus? Primeiro ponto que a gente tem que entender, que muita gente fala assim, olha, eu tenho Jesus, mas não me fale de doutrina. Olha o que diz o texto, o próprio Jesus dizendo, se alguém quiser me conhecer de verdade, ele tem que buscar conhecer a doutrina, a minha doutrina, porque é assim que eu falo acerca de mim mesmo. Então, doutrina é algo necessário, é algo importante. E eu quero apresentar para você um segundo texto de 1 Timóteo 3,15, diz assim, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja de Deus, o povo de Deus tem que andar na verdade bíblica. Hoje um rapaz, um conhecido meu me mandou uma imagem, uma pessoa que não é um líder religioso, ele tem sua religião, mas só para repartir com você uma experiência que aconteceu hoje. Ele me mandou uma foto e falou assim, ó, você divulgaria esse livro? E era um livro que não tem a ver com os valores cristãos. Eu respeito todas as religiões, mas era um livro relacionado à bruxaria, ok? Você como pastor, ele perguntou para mim, divulgaria esse livro? Eu falei assim, olha, não divulgaria.
E ele disse para mim assim, mas olha só quem está divulgando. E mostrou a rede social de um líder religioso divulgando aquele material. Eu estou dizendo isso por quê? Porque é o seguinte, hoje muitas crenças religiosas têm fugido da Bíblia, da verdade bíblica, e têm apresentado doutrinas contrárias ao que a Bíblia diz, e isso por muitas lideranças. Jesus disse, quer conhecer a minha verdade, quer andar na minha verdade, quer andar de acordo com os meus valores e princípios, ande na verdade bíblica. Existem milhões de pessoas que se dizem cristãos. Eles acreditam no cristianismo, eles muitas vezes se opõem a muitas religiões fortes do mundo, eles se contrapõem, rejeitam, né, o hinduísmo, o budismo, rejeitam o islamismo, rejeitam o próprio judaísmo também, que é um dos valores iniciais do cristianismo, mas ao mesmo tempo são cristãos vagos, porque não têm a base da religião bíblica. E olha o que declara Jesus mais uma vez sobre a religião. Olha aqui, declara Cristo como Senhor. A religião verdadeira tem que declarar que Jesus é o Senhor. Efésios 2, 19 e 20 diz assim, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A igreja de Deus ela tem que proclamar o nome de Cristo Jesus. A religião bíblica ela tem como base Cristo Jesus. Qualquer outra pessoa, outro nome, outro valor que não seja Jesus, ele não tem uma ligação com aquilo que Jesus mesmo identificou. Ele mesmo disse, né? Vocês dizem que conhecem da Bíblia, mas ela mesmo testifica de mim. Ele falando para os fariseus, no contexto dos discípulos e apóstolos ali, né? Jesus declara que a salvação é somente pela graça. A gente, após o intervalo, vai fazer o seguinte, eu vou abordar esse ponto que eu falei agora, que a religião de Cristo, que é a religião verdadeira, além dela falar de Jesus, ela entende que é somente pela graça que o ser humano é salvo. Após o intervalo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre quais são as bases e as doutrinas que a religião, que a Igreja de Deus tem nos dias de hoje. Vou dar uma pausa, mas antes deixa eu fazer um negócio aqui. Vou oferecer para você a revista Verdades para o Tempo do Fim, que você está vendo aqui na tela agora. Você está vendo o WhatsApp também. E, ao mesmo tempo, vou oferecer a revista O Sábado da Criação, que é um lançamento da Novo Tempo. Essa primeira revista aqui, esse primeiro estudo, é o que a gente está apresentando nessa temporada. Então, se você não tem, peça. E se você já tem essa revista, peça esse lançamento aqui da Novo Tempo, que é o Sábado Bíblico. Rápido intervalo, a gente volta já. Aproveita, manda um WhatsApp, liga para a gente volta daqui a pouquinho. E nós já voltamos hoje, quinta-feira, último bloco da semana, a última parte do nosso encontro semanal aqui, estudando essa semana por que tantas religiões. Tanta coisa boa a gente já falou, né? Você acompanhou o programa de ontem? Antes de ontem? Segunda-feira? Então, se você não acompanhou, entra no NT Play ou no YouTube do programa Escola Bíblica, tá bom? Tá vendo o NT Play na tela ali? E você pode acompanhar os programas desde ontem para trás, temporadas anteriores, para você entender a linha de raciocínio que a gente tem construído ao longo dessa semana aqui, tá bom? É muito importante. A gente está encerrando aqui o tema da semana, falando justamente sobre a Igreja de Deus, as características. Eu tenho pontuado aqui, claro, algumas características, alguns valores, alguns princípios e doutrinas que a Igreja de Deus, que a Igreja estabelecida por Cristo Jesus apresenta. Então, comece a fazer uma análise pessoal da sua religiosidade. Nós já falamos essa semana sobre a importância de uma igreja formal, né? E o quanto ela foi atacada também. E o quanto o inimigo de Deus detesta a igreja de Deus. E agora a gente está finalizando para reforçar para você alguns princípios que essa igreja tem. Tá bom? Nós falamos que primeiro ela tem que apresentar Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Ela tem que declarar o nome de Jesus.
E ligado a isso, a salvação é somente pela graça de Cristo Jesus. 1 Timóteo 2, verso 5, olha o que diz aqui. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Se existe uma religião, seja qual for, que pregue algo diferente disso, que propague ou tenha uma doutrina que tente ligar o ser humano a Deus, que não seja através de Cristo Jesus, essa é uma religião equivocada, falha. Não é a religião de Jesus, não é a religião bíblica. A religião bíblica tem Jesus como ponte, como aquele que liga o ser humano a Deus, a única maneira. Então começa a fazer uma análise aí, começa a fazer uma comparação, começa a fazer uma avaliação daquilo que você acredita. A religião de Cristo não é só doutrinária, a gente vai falar sobre isso, mas ela é prática também. A igreja de Deus, ela tem que entender que o cristianismo é algo que tem que ser prático, viver o cristianismo na prática. Olha que interessante esse texto, muito forte. João 13,35 diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos... Vamos parar aqui, está vendo o texto? Não vou ler o restante não. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. Vou parar e depois a gente continua lendo. Deixa eu fazer uma pergunta. As pessoas conhecerão que você é um discípulo de Jesus se você guarda o sábado? É isso? As pessoas conhecerão se você ama a Deus, se você guarda os mandamentos, se você faz penitência, indulgência, seja o que for. É isso que está dizendo o texto? A gente vai entender um pouco, não estou menosprezando o valor da lei, não, a gente vai ver isso ainda. Mas olha só, um dos valores do cristianismo, que revela a igreja de Deus, é que as pessoas vão conhecer se você é um discípulo dele, se você amar, se você tiver amor para com Deus e para com as pessoas também, se você ama as outras pessoas. Só que ligado a isso está algo que eu mencionei aqui. Além de você amar as pessoas, você tem que seguir as orientações de Deus, não para ser salvo, porque nós mencionamos, a salvação é só pela graça. Aquele que faz a ponte com Deus, o Pai, é somente Jesus. Mas como a gente já mencionou muitas vezes aqui, se nós amamos a Cristo, se nós amamos a Deus, se nós amamos a palavra de Deus, nós vamos praticar aquilo que Jesus pede, os mandamentos dele sendo guardados. João 14,15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Olha que interessante isso, a gente consegue associar uma coisa com a outra, não são contraditórias, elas são complementares. Se você ama Cristo, as pessoas saberão isso se você amar as pessoas. Mas ao mesmo tempo, se você ama Cristo, você vai guardar os mandamentos dele também. Porque os mandamentos são o amor na prática. Você não vai adulterar, não vai sair com a esposa do outro porque você ama a pessoa, você ama aquele homem como irmão e você não vai pisar na bola com ele, você não vai querer matar alguém, você não vai adulterar porque você não quer trair sua esposa ou esposo. Olha só, são doutrinas firmadas e vividas pela igreja de Deus. Apocalipse 12:17 diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. A gente já estudou em profecia isso e vamos estudar mais à frente também. Mas olha só, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus Cristo. A característica da igreja de Deus, do povo de Deus, é guardar os mandamentos. O remanescente, o restante, aqueles que permanecerem fiéis até o finalzinho, até antes da volta de Jesus, eles terão características ligadas a Cristo, a igreja de Deus. Apocalipse 12:17 também, 19:10, diz assim: tem como característica o dom de profecia também. Já ouviu falar sobre esse tema? A gente vai estudar em algum momento especificamente sobre esse tema, tá? E olha o que diz: a igreja de Deus, ela tem a característica do dom de profecia. Quero ler para você aqui o que diz Apocalipse 19, verso 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia.
O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, é o dom de profecia. Esse é o dom característico da igreja de Deus nos últimos dias. O dom de profecia, a qualificação que Deus dá em usar profetas, homens e mulheres, em objetivos específicos, com finalidades específicas, num tempo específico, acompanha a característica da igreja verdadeira, a igreja de Deus. Então, Deus não usou somente a palavra dele. A palavra dele é a base para tudo, inclusive para testar se um profeta é verdadeiro ou não. A Bíblia é a nossa única regra de fé. Mas o fato da Bíblia ser a única regra de fé não quer dizer que Deus não possa usar pessoas. Até porque, volto a dizer que é a base do nosso estudo aqui. A igreja de Deus, a característica também da igreja de Deus é que Deus vai usar profetas. E eu quero dizer para você o seguinte, que a igreja de Deus é um movimento além do qual, não somente um movimento dentro da sua casa, com a sua família, que isso é importantíssimo, ou você com Deus, se você é uma pessoa sozinha, mas a igreja de Deus é um movimento mundial, como você percebe aqui. Ela deve levar a mensagem para o mundo todo. Apocalipse 24:14 é um texto muito conhecido, né? O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então esse evangelho ele tem que ser propagado por todo mundo. E como característica da igreja, a gente pode ver esse evangelho sendo pregado em todo o mundo. Vi um outro anjo voar pelo meio do céu, né? O mensageiro, um anjo, que quer dizer, na verdade, o povo de Deus propagando a mensagem hoje, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Não existe um povo hoje exclusivo de Deus, não existe uma nação que mereça mais do que outra. Deus tem como característica um povo que está em todos os lugares do mundo e que prega em todos os lugares do mundo, porque entende o quê? Entende que, como disse Mateus 24, a mensagem tem que ser propagada para todas as pessoas. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui também. Entre vários valores estabelecidos por Deus, dentro da religiosidade cristã, dentro das doutrinas cristãs, estão alguns princípios também relacionados à saúde. A Igreja de Deus valoriza o templo do Espírito Santo. E pense nisso quando você estiver analisando se tal religião, não é questão de julgar, mas se tal crença, se tal doutrina, se determinada denominação, ela tem realmente pregado o que Jesus ensina. Olha o que diz 1 Coríntios 3,16, a igreja de Deus que prega os princípios de saúde. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus habita em vós? Perdão. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Nosso tempo está indo. Tem 1 Coríntios 6, 19 e 20, você pode guardar para você anotar também nas suas anotações, tá? 1 Coríntios 6, 19 e 20 acrescenta isso. Cristãos e igrejas cristãs parecem ir à procura de toda a variedade de doutrinas hoje. Mas você que está procurando uma organização, uma religião que propague aquilo que Jesus ensina, uma igreja antiga ou uma igreja nova você procura? Uma igreja porque ela está na esquina, ou uma igreja porque tem amizade importante, ou porque a música é boa, ou porque o pastor é simpático, carismático? Qual que é a importância, qual que é a prioridade que você tem procurado? Em meio a tudo que a gente falou durante essa semana, eu queria deixar para você o seguinte: a verdade, o valor mais importante, é o que Deus coloca na nossa frente. Isaías 8:20, vamos ler rapidamente aqui. Isaías 8:20 diz assim: a lei e os mandamentos, se eles não falarem conforme essas palavras, vocês jamais verão a luz. E a gente para por aqui. Quer conhecer a igreja de Deus, quer seguir a lei de Deus, leia a palavra de Deus. Que Ele te abençoe e que você tome essa decisão firme ao lado dEle a cada dia estudando a sua palavra. E Ele vai orientar você
para buscar o caminho que Ele escolheu para a sua vida e para cada ser humano também. Vamos orar. Senhor, tantas coisas falamos ao longo dessa semana, mas acima de tudo queremos nos colocar em Tuas mãos, pedindo dos altos céus sabedoria, firmeza de propósito, uma mente clara para entendermos qual que é a Tua vontade para a nossa vida. Mais uma vez nos colocamos agora em Tuas mãos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.